Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa disciplina de manejo integral de plantas daninhas. Aprendemos a selecionar herbicidas, aprendemos quando que a gente deve aplicar os herbicidas, qual a dose, né, qual é a seletividade, quais são as suas características. E agora a gente tem que aprender como depositar isso sobre o alvo, né? Então, eu dividi a parte de tecnologia de aplicação de herbicidas em 3 partes. Tá? Vou falar a primeira parte sobre pontas de pulverização, caracterização técnica delas. Depois, vou falar sobre seleção de pontas de pulverização. Depois vai ter uma sobre equipamentos de aplicação de herbicida. E tem uma outra extra que é sobre equipamentos de proteção individual. Tá? Então lembrem-se que na nossa disciplina eu vou ver tecnologia de aplicação de herbicidas, mas muita coisa do que eu vou falar aqui se aplica também a inseticida, fungicida, a outros agrotóxicos que eu vou dar uma pincelada também com vocês. Então, a tecnologia de aplicação de herbicidas, o objetivo é depositar sobre o alvo a dose recomendada de herbicida formulada em determinada área. Então, de nada adianta eu fazer a minha indicação correta e lá no receituário agronômico eu não colocar como vai ser realizada a tecnologia de aplicação, né? Qual o tipo de ponta, qual o tipo de equipamento, qual o volume de caldo. Tá? Sabendo que a maioria das formulações de herbicidas aplicados são feitas por meio hidráulico. Então, você vai adquirir o produto. Esse produto pode ser líquido, pode ser granulado, pode ser em pó, pode ser concentrado emulsionável, pode ser grânulos dispersíveis em água. E esses produtos vão, então, ser adicionados à água. Então, essa mistura de água mais herbicida, nós chamamos de calda. Tá bom? Então, vocês vão ver, vão escutar eu falar várias vezes sobre calda. Calda é a mistura de herbicida mais água. Volume de calda é o volume de herbicida mais água pulverizado por área. E nós vamos calcular sempre as coisas por hectare, tá bom? Qual é o problema da pulverização hidráulica? Quando se usa como veículo diluente, como se usa como veículo a água. Quando esses produtos são aplicados, eles são fragmentados em gotas. A calda líquida é fragmentada em gotas e essas gotas podem provocar alguns danos. Tá? O principal deles é deriva. É quando a gota não se deposita sobre o alvo específico, que no nosso caso são as plantas daninhas ou o solo. Quando eu estou aplicando herbicida pré-emergente, o meu alvo é o solo. Então a deriva ela deve ser evitada de toda maneira. E por quê? Porque isso, né, se acontecer deriva, eu vou ter uma redução no rendimento operacional. Eu não quero que o herbicida voe para outro lugar, eu quero que ele se deposite sobre o meu alvo. Então, se voar, a calda está voando também, o que de fato faz efeito sobre a planta daninha. E isso provoca danos econômicos, sociais e ambientais. Então, aqui tem uma imagem muito didática sobre o que é deriva, né? Aqui, se eu estiver aplicando o herbicida, o meu alvo está em direção ao solo, aqui, plantas daninhas, ou o solo, se for pré-emergente. Aqui eu não tenho deriva, e aqui eu tenho uma deriva muito intensa. O equipamento é o mesmo. O que muda aqui são as regulagens dos implementos, as regulagens das máquinas e a seleção de pontas de pulverização. Tá bom? Então, eu vou falar para vocês hoje, eu vou me ater nessa aula 5.1 sobre a caracterização das pontas de pulverização. Tá? O que eu devo fazer para evitar problemas na aplicação? A escolha adequada de pontas de pulverização, que é referente a essa primeira aula e a segunda, monitoramento climático, calibração e regulagem de pulverizadores e a segurança na aplicação com o uso de EPI, onde nós temos normas específicas sobre o uso de EPIs na aplicação de agrotóxicos. Então, das pontas de pulverização, a ponta de pulverização é um componente do pulverizador, é uma peça do pulverizador que é responsável pela fragmentação da calda em gotas. Tá? Então,
é a última, é a cereja do bolo do pulverizador. Tá? É por onde vai sair a cauda do pulverizador para o alvo. Tá? Então, entre o pulverizador e o alvo, a última etapa de transporte dessa gota é a fragmentação dela pelo bico, ou ponta de pulverização, até se chegar ao alvo. Tá? E eu tenho inúmeras características que vão me determinar se há o uso de um tipo de ponta de pulverização ou outro. Vocês vão ver que existem diversas características que vão ser utilizadas na possibilidade de você fazer a indicação do produto juntamente com o contexto da produção e o tipo de ponta de pulverização utilizada. Tá? O primeiro deles é a vazão. Tá? Então, a vazão ela é determinada, existe uma padronização de uma norma ISO por cores. Tá? A cor ela não determina outra coisa a não ser vazão. Ou seja, a quantidade de líquido, de cauda, que é pulverizada em determinado tempo. Então, é volume por tempo. Tá? Então, nós temos aqui bicos de 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, e essa numeração corresponde à cor. Tá? Então, todo bico 0,2 é amarelo, todo bico 0,3, ponta de pulverização, tá, gente? 0,3 é azul, branco é 0,8 e por aí vai. Tá? Quando eu faço o uso de ponta... Por que padronização por cores? É um elemento muito fácil de ser observado na barra de pulverização. A barra de pulverização tem que ter todas as pontas com a mesma cor, ou seja, tem que ter a mesma vazão. Então, pontas de mesma cor têm mesma vazão. Esses números 0,1, 0,15, 0,2, isso daqui refere-se à vazão em galões por minuto, que é algo que não utilizamos. Aqui no Brasil, nós utilizamos litros por minuto. Tá? Eu vou usar como exemplo aqui, né? Mesma cor, mesma vazão, na mesma pressão. Tá? Então, tem que ter a mesma pressão. Então, para eu saber aqui em litros por minuto, há um fator de conversão que é 3,785. Tá? Esse fator de conversão vai me dar aí a quantidade em litros por minuto. Então, um bico amarelo, numa pressão de 40 libras por polegada quadrada, essa pressão é a pressão utilizada para determinar a vazão e a cor de cada um desses bicos aqui, dessas pontas. Tá? Sempre utilizar essa pressão de trabalho para verificar se a ponta de pulverização está vazando o que de fato ela determina. Tá? E uma ponta amarela vai vazar aí 0,8 litros por minuto em uma pressão de 40 libras por polegada quadrada. Tá? E a outra característica é que vem os dois últimos números, ou os três últimos números, no caso do 0,15, determina a vazão também. Além da cor, vem determinado a quantidade, capacidade nominal do bico de vazão a 40 PSI ou 40 libras por polegada quadrada. Para que serve isso, gente? Na prática, tá? Na prática, você quando for em uma propriedade, você vai observar logo a barra do pulverizador que está lá, que você vai utilizar e verificar se todas as pontas têm a mesma cor. Tá? Então, o que se tolera é uma variação, né, na barra de pulverização, uma variação de vazão de 10% para mais ou para menos. Tá? Acima disso ou abaixo disso, tem alguma coisa equivocada e a gente tem que fazer ou a troca ou a manutenção dessa ponta de pulverização. Aqui tem um exemplo. Tá? Eu tenho pontas todas da mesma cor. Se todas têm a mesma cor, está tudo certo até agora. E aqui eu tenho uma barra que eu tenho pontas de cor diferente. Eu tenho uma vermelha e tenho duas amarelas. Então aqui já está errado, já no olho. Tá? Uma outra maneira é verificar não só olhando a cor, né? Aqui já de cara você tem que trocar esse bico, colocar ou um amarelo aqui ou trocar esses dois por vermelho. E a outra característica é você saber se esse bico, mesmo sendo amarelo, se ele está vazando aquilo que determina. Tá? Digamos que essas pontas tenham que vazar 20
ml, tá? O normal delas é 20 ml. Então essa aqui vazou 20, tá ok, você aferiu, colocou uma proveta, e viu lá, olha, vazou 20 ml. Essa aqui vazou 15 e essa aqui vazou 22. Então, 20, 10% a mais dá 22, 10% a menos dá 18. Então, a minha variação de vazão da ponta de pulverização aqui nessa barra é de 18 a 22 ml. Então, aqui eu tenho, vazou 22, está ok, não preciso verificar nada, está tudo certo. Mas essa aqui de 15 ml está vazando menos do que o necessário. Tá? Então, eu tenho que saber por que ela está vazando. Quando está vazando menos, provavelmente a ponta de pulverização está entupida. Então você pode retirar o bico e fazer soprar o bico, não com sua boca, mas soprar com um compressor de ar ou com ar comprimido, ou então passar uma escova com uma cerda muito semelhante à escova de dente. Existe essa cerda, pode ser adquirida aí em casas agropecuárias, mas se não tiver, pode ser uma cerda de escova de dente, você só identifica que aquela escova pertence à questão de manutenção das pontas. Se você desobstruir, colocar aqui e vazar entre 18 e 22, ok. Se não, troque a ponta de pulverização. A ponta de pulverização, gente, é uma peça muito barata. Tá? Vale a pena o investimento nela devido às características que você pode encontrar no contexto da sua produção. Aqui, nesse outro lado, amarelo é para vazar 20, vazou 20. É para vazar 20, vazou 20. Mas o vermelho tem o dobro da vazão do amarelo. Então, apesar de estar correto ter vazado 40, o que aconteceria aqui? Aqui eu aplicaria a quantidade de calda normal, né, que eu indiquei. E aqui, quando chegasse nesse bico, eu teria uma quantidade, um volume maior pulverizado exatamente aqui em cima desse bico. Eu poderia matar, por exemplo, a cultura, né? Eu já falei para vocês que herbicida eu tenho que ter muito cuidado com a dose, porque dependendo da dose eu posso matar a cultura. Tá? Então eu teria que trocar esse bico aqui. Outra característica é o tipo de jato. Eu tenho 4 tipos de jato. Tenho tipos de jato leque ou plano, cone vazio, que não é indicado para aplicação de herbicidas, é indicado para aplicação de fungicidas e inseticidas. Eu tenho cone cheio, que é indicado para aplicação de herbicidas, eu vou mostrar para vocês. Pontas de jato excêntrico e pontas de longo alcance. Vamos lá mostrar. Esse aqui é o primeiro deles. Né? Eu tenho pontas de mesma cor, então elas têm a mesma vazão. O que muda nelas é o ângulo de abertura do jato e o tamanho de gota, que é uma outra característica que eu vou falar mais à frente para vocês. Mas aqui eu tenho opções. Né? Eu tenho opções de, por exemplo, trocar a vazão, trocar o tipo de jato e o tipo de gota sem trocar a vazão, certo? Então o jato aqui é plano, por quê? Porque ele forma um triângulo. E esse triângulo ele funciona realmente como as propriedades do triângulo. Quanto maior o ângulo de abertura, maior vai ser a base desse triângulo. E quanto maior a altura em relação ao alvo, também vai ser maior a faixa de aplicação, que seria a base do triângulo. Tá? Beleza? Então aqui eu tenho opções de uso de jato plano, que eu utilizo comumente com sobreposição de jatos. Tá? Então aqui eu tenho as aplicações dele, aqui um de duplo leque, aqui uma barra de alto propelido, pulverizador manual e a carriola pulverizadora. Eu posso utilizar pontas de jato plano. As pontas de jato excêntrico, elas formam um meio triângulo, vamos dizer assim. É um triângulo inteiro, uma forma meio triângulo. Ela aplica para um lado apenas do jato. E eu posso usar essas pontas de pulverização, por exemplo, para aplicar em cima de uma linha de cultura, ou então eu utilizar no final da barra. Tá? Eu não quero que o jato pulverize para cá, eu quero que finalize aqui o jato, para não precisar de sobreposição aqui, eu posso utilizar uma ponta de jato excêntrico. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, e aqui é o formato do jato. Tá? Então aqui
É um jato excêntrico por quê? Porque ele pulveriza com um ângulo maior para um lado e com um ângulo menor para o outro. Aqui eu tenho uma aplicação prática, tá? Isso aqui é um pulverizador onde o que se pode utilizar ele em área de eucalipto, por exemplo, ou área florestal. Esse pulverizador ele vai pulverizando apenas numa faixa de aplicação, tá? Ele não aplica na área toda, e ele aplica em cima da cova do eucalipto. Sem o eucalipto ainda estar aqui, ou café, ou pinos, ou açaí, o que seja. Esse pulverizador apenas aplica numa faixa, tá? Onde vai ser plantado uma cultura. Depois que ele pulveriza, fica uma faixa de aplicação com o controle de planta daninha, herbicida seletivo, tá? Para a cultura. Depois que se faz o tratamento, eu abro a cova e faço o plantio da cultura, tá? Ou aqui no caso, né, eu faço a aplicação com mudas, aqui no caso de café, eu posso fazer a aplicação do produto em cima da linha de plantio com herbicida seletivo e na entrelinha com herbicida não seletivo. Com que propósito, né? Eu falei lá atrás para vocês isso, exatamente com o propósito de reduzir custo, né? Então, isso daqui é um trabalho que eu fiz, tem um artigo, acho que de 2010, esse trabalho, onde existem esquemas de faixa de aplicação, o tamanho da faixa de aplicação, com o uso de pontas de pulverização, tá? De jato excêntrico. Aqui foi um caso onde tem uma cor diferente na barra, tá? É uma especificidade que vocês vão encontrar em artigo científico, vocês não vão encontrar isso em catálogo de ponta de pulverização, essa indicação, tá? Mas o recomendado é que todas as cores sejam iguais. Mas essa configuração especificamente no artigo encontrou uma distribuição uniforme de cauda. As excêntricas de longo alcance, elas são excêntricas, como o nome diz, ou seja, ela só pulveriza para um lado, mas elas têm uma faixa de aplicação muito grande. Elas não são indicadas para aplicação de herbicidas de contato, tá? Porque a distribuição do produto é muito irregular. E as gotas são muito grossas, tá? Então não dá uma cobertura do alvo boa. Então essas pontas são utilizadas geralmente para áreas de pastagem, onde tem obstáculos, ferrovias, rodovias. Vou ver alguns exemplos aqui, tá? Então aqui eu tenho justamente essas pontas, tá? Eu tenho aqui uma ponta do lado direito e esquerdo, excêntricas de longo alcance, tá? Utilizadas em áreas florestais, né? Estão observando aqui no fundo tem florestas de eucalipto, onde o espaçamento entre uma árvore e outra não permite o uso de uma barra normal, né? Então aqui é utilizado para aplicação de herbicida glifosato, que não penetra pelo caule, com uma aplicação de longo alcance, como se pode ver por aqui, né? Então tem uma faixa aqui de aplicação muito grande, tá? Onde o trator que vocês estão vendo vai ter um pé de eucalipto aqui, aí vai ter outro pé de eucalipto aqui. Não daria para passar com uma barra normal. Essa barra bateria nos galhos, né, no tronco. Então aqui eu tenho como fazer a pulverização devido ao uso dessas pontas de pulverização de jato excêntrico. Tá? Dessa maneira aqui, né? O trator é praticamente do tamanho desse espaçamento entre linha, ocupa uma área muito grande porque o espaçamento é pequeno, né? O espaçamento aí de eucalipto para celulose é de 3 metros. Né? Então o trator passa por aqui, muito próximo aos troncos, não daria para ter uma barra de pulverização comum. Tá? Uma barra de 12 metros não poderia ter aqui porque bateria nos troncos das árvores. Uma outra utilização são em áreas não agrícolas, áreas urbanas, né? Então, quando eu tenho muitos obstáculos ao lado, por exemplo, se eu tivesse aqui um poste, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma estrada ou cerca, né? Eu não poderia pulverizar com uma barra grande.
Então, esses pulverizadores aqui em ferrovia, eles jogam um jato muito longo, tá? Uma área muito grande, tá? Tem uma barra central normal, tá? Para quê? Para evitar que esse produto, né, esse produto, na verdade não, para evitar que uma barra possa bater em algum obstáculo. Isso daqui é um equipamento e aqui eu tenho outro equipamento que também está jogando produto nessa faixa de aplicação aqui. Tá? Jato cônico eu tenho de dois tipos. Eu tenho jato cônico vazio e cheio. O vazio eu não utilizo para aplicação de herbicida. Eu utilizo apenas para aplicação de inseticida e fungicida. Tá? O cone cheio eu utilizo em aplicação de herbicida, principalmente em duas situações. Quando eu tenho que aplicar um herbicida não seletivo sobre moitas, tenho que fazer aplicação localizada, no caso de pastagem, tá? Eu venho em cima da moita e aplico apenas em cima dela. Tá? E quando eu quero fazer a aplicação no toco, né? Vocês lembram lá da aplicação no toco, quando eu uso picloram, que eu tenho que cortar a árvore em bisel, e no mesmo dia que eu fiz o corte, no mesmo dia, no mesmo momento, eu tenho que pulverizar aqui em cima, e geralmente se pulveriza com uma ponta de pulverização de jato cônico, tá? Onde joga o produto muito pontualmente, especificamente no local. Tá? Outra característica é o perfil de distribuição da cauda no alvo. Tá? Na prática, eu teria uma aula com vocês com uma mesa de aferição de perfil de distribuição. Mas eu vou explicar para vocês por aqui. Tá? O que seria esse perfil de distribuição? Né? É como está sendo distribuído o líquido no alvo. Tá? Por exemplo, aqui, ó, que eu tenho uma variação muito pequena da deposição de cauda, tá? Com a sobreposição dos jatos. Vocês estão vendo aqui, ó, tem a sobreposição dos jatos aqui. Tá? Então, o que acontece? Uma ponta tem que sobrepor a outra para complementar o volume de cauda. Tá? Para fazer o quê? De maneira que toda a barra aplique a mesma quantidade de cauda. Sendo que a dose, por exemplo, uma dose de 2x, seja aplicada em toda a barra. Todo lugar onde for pulverizado vai pulverizar a mesma dose. Tá? Então, o que eu preconizo aqui é essa distribuição, ela seja feita de fato com a quantidade de herbicida indicado na bula seja a mesma quantidade recomendada na aplicação. Tá? E aqui eu tenho um problema, né? Qual é o problema aqui? Eu tenho um lugar onde eu aplico muito e eu tenho um lugar que aplica pouco. Tem um lugar que aplica muito e lugar que aplica pouco. E isso vai desfavorecer o controle de planta daninha. Ó, veja bem aqui, ó. Aqui aplica pouco, aqui aplica demais, aqui aplica pouco de novo, e aqui aplica muito. Então, o que é que eu tenho aqui? Em um lugar onde eu aplico muito herbicida, no lugar que eu aplico muito herbicida, eu vou ter o problema de quê? De eu ter a possibilidade de intoxicação da planta. Vou ter possibilidade de intoxicação da cultura. E aonde eu aplico pouco, eu vou ter a possibilidade de que não haja o controle eficiente da planta daninha, e isso vai desfavorecer o rendimento operacional da aplicação. Bom, pessoal, a gente afere essa questão da distribuição volumétrica em uma mesa de distribuição que nós temos na UFRA, uma pequena, não é desse tamanho, mas a questão toda é que vocês observem aqui na mesa, né, ela é feita de metal, ela tem algumas ranhuras, e no final de cada, como se fossem calhas, no final de cada calha dessa, o líquido é recolhido em uma proveta. Aí nós conseguimos ver o formato que o jato,
que a deposição desses jatos provocou no alvo. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, uma distribuição desuniforme de cauda, né? Essas pontas, elas estão com falha de sobreposição. E isso faz com que haja um lugar onde tenha muito produto acumulado e um outro lugar que tenha menos produto. Tá? Nesse caso específico, esse vídeo está demonstrando uma altura de barra muito pequena. Tá? Aí eu acelerei o vídeo, que é para vocês realmente verem aqui como é que fica o acúmulo de líquido, né, depositado. O que é que eu quero? Eu quero que esse líquido depositado seja uma linha reta. Se for uma linha reta, o volume que eu estou pulverizando na esquerda é o mesmo que eu estou pulverizando no meio, é o mesmo que eu estou pulverizando na direita. Tudo bem? Uma outra característica muito importante na aplicação de herbicidas é o tamanho de gota. Tá? O tamanho de gota é determinado por um conceito chamado diâmetro da mediana volumétrica. É o diâmetro no qual divide o volume total das gotas em duas partes. Tá? Lá no capítulo 8 do livro, que é especificamente sobre tecnologia de aplicação de herbicidas, explica com mais detalhes o que seria o diâmetro da mediana volumétrica, ou DMV. Aqui na aula eu quero que vocês prestem atenção nas classificações. Tá? E vocês vão ver que isso tem uma interferência muito grande na tomada de decisão de acordo com o tipo de produto que você vai usar. Bom, aqui eu tenho tabelado já qual é a aplicação agrícola a depender da categoria, da classificação de gotas. Tá? Eu tenho gotas que vai de extremamente fina, tá? Que não está aqui, que é um aerosol. Aí tem muito fina, fina, média, grossa, muito grossa, extremamente grossa, e agora nós temos uma classificação a mais chamada ultra grossa. Tá? Então, quando é que eu vou utilizar cada situação? Para herbicidas, eu só vou utilizar de gota média para cima. Média, grossa, muito grossa, extremamente grossa, eu não vou utilizar gotas finas e muito fina para aplicação de herbicida. Por quê? Porque quanto menor o tamanho da gota, maior será a cobertura do alvo. Tá? Ou seja, eu uso gotas menores quando o meu alvo é muito pequeno, ou quando o meu produto tem especificidades por ser de contato ou sistêmico. De contato, só vai atuar onde depositou a gota. Tá? Então é uma relação alvo-produto. Se eu tenho um alvo pequeno e um produto que exige uma cobertura grande, eu vou diminuir o tamanho da gota. Se eu tenho um alvo grande e um produto que não exige cobertura grande, eu vou colocar gotas maiores. Com que intuito? Sempre para reduzir a deriva de gotas. Tá? Então, para herbicidas, herbicida de contato ou herbicida de translocação via xilema aplicado em pós-emergência, eu utilizo gota média. Tá? Média. Por quê? Gota média cobre mais o alvo do que gota grossa, muito grossa e extremamente grossa. Tá? Herbicidas sistêmicos ou aplicados em pré-emergência, como é o caso de produtos que se translocam via xilema, mas são aplicados em pré-emergência, como o diuron, como a atrazine, eu posso utilizar gotas grossas, muito grossas, extremamente grossas. Tá? Isso é preponderante para que você tenha menor possibilidade de deriva e melhor eficiência de controle. Então, ó, aqui eu tenho gota fina, cobre mais o alvo, gota média, cobre menos o alvo, gota grossa, cobre muito menos o alvo. Eu tenho muito mais espaço vazio aqui na grossa do que na fina. E aqui eu tenho um exemplo do que interfere na gota. Aqui eu tenho uma ponta de gota extremamente grossa, muito grossa na verdade, gota fina e gota média, tá? E aqui eu não mudei a cor da ponta de pulverização. Eu não mudei a cor, então eu não mudei vazão.
Logo, a mesma quantidade de líquido que eu pulverizei aqui é a mesma quantidade de líquido que eu pulverizei aqui, tá? Muito grossa e na fina. A quantidade de volume de calda é o mesmo. O que mudou foi a cobertura do alvo. Logo, eu não preciso, na verdade, quando eu estou fazendo a aplicação, se eu quero cobrir muito o alvo, eu não preciso mudar volume de calda. Eu posso mudar o tamanho da gota, eu posso mudar o bico. Tá? Porque se eu mudo o volume de calda, eu tenho que recalibrar o pulverizador. Tá ok? Qual é a outra coisa que interfere na cobertura do alvo, tá? E no tamanho de gota? É pressão de trabalho. Eu aumento a pressão de trabalho, eu diminuo o tamanho da gota e eu aumento a cobertura. Mas, novamente, eu não preciso mudar pressão de trabalho para mudar tamanho de gota. Eu posso simplesmente fazer a troca da ponta de pulverização. Aqui vocês vão observar o vídeo com pontas de pulverização com mais deriva e menos deriva. Tá? Então dá para observar aqui essa comparação muito visível. Né? Vou colocar de novo o vídeo aqui para vocês observarem que a ponta da esquerda tem maior deriva e a da direita menos deriva. Os dois com mesma vazão. O que mudou foi justamente tamanho de gota. Já aqui nesse vídeo são 3 pontas de pulverização. A de cima é que tem tamanho de gota maior e as duas de baixo gota média e de gota fina. Tá? Então vocês vão observar que essas pontas, quando colocadas numa situação de vento, vocês vão ver que o que tem menor tamanho de gota vai ter maior deriva, que é justamente a ponta de pulverização XR110-04. Praticamente não chega gotas no alvo. Tá? E isso por quê? Porque quanto menor o tamanho da gota, maior vai ser a possibilidade de deriva. Outra característica importante é sobre o ângulo de abertura e a faixa de aplicação da ponta de pulverização. Aqui no caso eu tenho 2 pontas de pulverização, uma faz uma faixa de meio metro e outra faz uma faixa de aplicação de 1 metro. Obviamente que as duas têm a mesma vazão, certo? Ou seja, as duas vazam a mesma quantidade de líquido, por quê? Porque tem a mesma cor. Só que aqui vaza em meio metro e aqui vaza em 1 metro. Qual é a importância disso? Tá? Aqui eu botei um exemplo, né? Um exemplo. Em 100 metros lineares, ou seja, se eu usar essa ponta de pulverização e caminhar 100 metros, tá? Eu vou fazer uma faixa de meio metro, certo? É meio metro, tá, gente? Não é 9,5. Não, meio metro. Vezes 100 metros, então eu vou fazer uma área aqui, eu vou distribuir nessa passada de 100 metros, eu vou distribuir, por exemplo, 1 litro. Tá? Em 1 hectare, né, 1 hectare são 100 por 100 metros. Então, 100 metros, né, se eu pegar um quadrado aqui, né, para eu fechar 100 metros aqui, usando esse bico, esses 100 metros aqui, eu preciso ir e voltar, e voltar, e voltar 200 vezes. Eu vou 100 vezes, fiz 50 metros, volto 100 vezes, fiz 50 metros. Isso vai me dar aí a cobertura total de 1 hectare. Tá? Então, no final do dia, né, ou 2 dias, no caso, 3 que seja, 100 metros vezes 200 passadas, né, cada passada dessa foi 100 metros, 200 passadas vezes 100 metros, que é o que corresponde a um lado de 1 hectare, eu vou ter que, com esse bico, eu vou fazer 20 quilômetros para terminar 1 hectare. Tá? E aqui, vaza também a mesma coisa, digamos que seja 1 litro por passada, 1 litro por passada, né? Foi, gastou 1 litro, voltou, gastou outro litro, voltou, gastou outro litro, foi, voltou, foi gastando 1 litro aqui também. Só que aqui eu não faço meio metro, eu faço 1 metro em cada passada. Tá? Então,
cada passada que eu der de 100 metros, eu estou fazendo 1 metro de faixa, gastando quanto? 1 litro também, por cada passada. Só que aqui, como faz 1 metro, em 1 hectare aqui, eu não vou precisar ir e voltar 200 vezes. Eu volto, fiz quantos metros? Fiz 1 metro de faixa, voltei e fiz 2 metros de faixa. Tá? Aqui, fui, fiz meio metro de faixa, voltei, fiz meio metro de faixa, meio mais meio, 1 metro. Então, eu gastei 2 litros para ir, 1 litro para ir, 1 litro para voltar, para fazer 1 metro. Aqui gastou 1 litro para fazer o trabalho de 2 desse aqui. Ou seja, aqui eu vou caminhar menos, né? Porque eu vou dar menos voltas. Aqui 200 voltas, aqui eu vou dar 100 voltas, né? 100 metros. 100 vezes, 50 vezes eu vou, 50 vezes eu volto. 100 vezes 100, 10 mil metros quadrados, 1 hectare. Então eu passo de 20 km para 10 km. Qual é a outra vantagem? Né? Como eu dou menos passadas na área, eu gasto menos volume de cauda. É igual a vazão, só que esse aqui faz o trabalho de 2 desse aqui, em faixa. Então eu distribuo 1 litro em 1 metro aqui, e aqui eu distribuo 1 litro em meio metro. Ou seja, aqui eu gastaria em 200 voltas, eu gastaria 200 litros por hectare de cauda. E nessa outra situação com esse bico eu gastaria 100 litros por hectare, pulverizando, caminhando, né, percorrendo apenas 10 quilômetros. Então, o que isso aqui me dá de vantagem? Né? Se eu passo a faixa de aplicação de meio para 1 metro, eu tenho aqui um ganho de rendimento operacional. Por exemplo, se eu colocar 2 bicos desses em uma barra, 2 bicos desses de 1 metro em uma barra, eu passo de 10 km para 5. Se eu boto 4 bicos, eu passo de 10 km para 2,5 percorrido. Né? Então eu tenho um ganho operacional muito grande, tá? Com um menor volume de cauda. A dose de herbicida diminui? Não. O que diminui? A quantidade de água para diluir o produto. Aqui está mais bem exemplificado, né? Aqui seria 1 hectare, um quadrado de 100 por 100 metros. Aqui também 100 por 100 metros. Aqui, cada linha dessa representa uma passada. Seriam necessários 100 linhazinhas dessa, 200 linhas dessa daí para fechar esse quadrado de 1 hectare. Tá? E aqui seria mais espaçada essas linhas. Por quê? Porque a faixa de aplicação é maior. Então eu precisaria de menos passadas. Preciso de 200 passadas no meio metro, e aqui eu preciso de 100. Tá? Logo, eu vou percorrer mais espaço linear aqui em 1 hectare usando uma faixa menor, e aqui onde a faixa é maior, eu vou percorrer uma quantidade maior. Tá? E isso dá um ganho de rendimento operacional muito grande com um investimento muito pequeno. Né? Então, a gente consegue passar, essa situação, tá? Principalmente para o agricultor familiar, que pulveriza com o pulverizador costal, ele passa, usando o bico que vem no pulverizador, 20 km por hectare. Se usar uma barra com 2 bicos, passa para 5 km por hectare. Se usar uma carriola pulverizadora, passa para 2 km por hectare. Ah, mas é caro isso. Olha, isso se paga no primeiro dia, tá? Uma barra dessa, com o regulador de pressão, mais os bicos aqui, vai custar em torno de 150 a 200 reais. Tá? Só que você passa de 20 para 5 km. E isso daqui vai durar muito tempo. E a carriola pulverizadora, né, eu indico a vocês a Knapk, que é uma parceira nossa aqui da UFRA. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, eles doam para a gente. Então, a carriola pulverizadora deles é bastante eficiente. Com essa troca de pontas de pulverização, vocês vão ter aí, passar de 20 km para 2,5 km, sem precisar carregar nada na costa. Tá? E também afastado da cauda, né? O que reduz as probabilidades de acidente. Tá bom?
tamanho de gota, perfil, pressão de trabalho. A pressão de trabalho, gente, é o seguinte. Você não precisa... O que acontece quando eu aumento pressão de trabalho? Né? Aqui está 1 bar, passou para... quase triplicou aqui. O que acontece quando eu aumento pressão de trabalho? Eu aumento o ângulo de abertura do jato, eu aumento a faixa de aplicação e eu aumento a vazão. Além disso, eu diminuo o tamanho de gota. Tá? Mas eu já mostrei para vocês antes que eu não preciso mudar nada para aumentar faixa de aplicação. Eu posso apenas trocar o bico. Tá? Eu não preciso também, para aumentar o ângulo, aumentar a pressão, eu troco o bico. Para eu aumentar a vazão, né, aqui ó, 0,46 para 0,8, eu não preciso mudar a pressão. Eu posso apenas trocar um bico por um bico de vazão maior. E o tamanho de gota também. Eu não preciso mudar o tamanho de gota, eu não preciso mudar a pressão para mudar o tamanho de gota. Eu posso colocar um tamanho de gota maior ou menor, trocando o bico. Tá? Então a cobertura do alvo eu posso alterar trocando o bico. Quando é que eu vou mexer na pressão? Eu mexo na pressão para pequenos ajustes. Tá? E eu mexo no bico para grandes ajustes. Um exemplo. Aqui está 0,46 litros por minuto. Aí eu quero passar isso para 0,5 litros por minuto. Aí o que eu faço? Eu aumento um pouquinho a pressão. Eu não preciso aumentar muito. Mas eu quero passar de 0,4 para 0,8. Aí o que você faz? Troca o bico. Ok? Por que eu estou falando isso para vocês? Quando eu aumento a pressão de trabalho, eu também aumento o desgaste das pontas de pulverização, eu aumento a possibilidade de deriva e aumento a pressão também nas mangueiras e nos equipamentos nos componentes do pulverizador. Tá? Não alterem muito a pressão. Mas qual é a pressão boa? Pressão para aplicação de herbicidas não passa de 40 PSI. Tá? Você pode diminuir isso para 20 PSI em algumas situações até. Mas 40 PSI é o ideal. Tá? Aplicação de fungicida, inseticida, que exige uma cobertura do alvo maior, que exige uma energia cinética maior para a retirada da partícula de gota do bico para que chegue na cultura, aí sim se utilizam pressões acima de 40 PSI. Tá bom? Então aqui nesse vídeo a gente vê aí a questão de pressão de trabalho. Tá? Maior pressão na direita, menor pressão na esquerda. Vocês vão ver que quanto maior a pressão, maior deriva. Tudo bem, gente. Então chegamos ao final dessa aula. Foi bem longa, mas é muito necessário você saber a caracterização das pontas de pulverização para vocês poderem fazer a seleção correta, que vai ser a próxima aula. E vocês vão ver que essa seleção depende de muito contexto. Tá? Então, o que a gente viu hoje é que as pontas de pulverização elas são classificadas por cor, tá? Por vazão. Outra classificação é o tipo de jato, jato plano, que é o tipo leque, cônico, cheio, a gente usa para aplicação, o cônico vazio não. Excêntricos de longo alcance, pontas excêntricas. Temos também a utilização do tamanho de gota como uma classificação para determinar se eu vou aplicar produtos de contato ou sistêmico ou em pré ou pós-emergência. Vimos também a questão de distribuição volumétrica do produto no alvo. E temos também a situação de a pressão de trabalho ser utilizada apenas para pequenas regulagens. Em regulagens maiores, a gente troca a ponta de pulverização. Além do que a faixa de aplicação, né, que é o ângulo de abertura do jato, vai determinar uma eficiência de pulverização maior ou menor no rendimento operacional. Ou seja, se eu vou trabalhar muito ou se eu vou trabalhar pouco. Tá? Beleza, gente? Muito obrigado. Na próxima aula faremos
a escolha, né, de seleção de pontas de pulverização. Até mais.